Bom dia, meninos. Tudo bem? Quanto tempo, né? A gente está distante esse tempo e por conta do que está acontecendo, né? Desse problema do coronavírus. Mas estamos aqui para que a gente possa, né? A gente preparou essa aula especial aí para vocês e vamos lá, né? Estudar. Assunto novo a respeito de frações e números decimais que nós não tínhamos visto ainda. Eu espero que todos vocês estejam bem. De antemão, estou morrendo de saudade de estar na sala de aula com vocês, para que a gente possa ter as nossas aulas, né, novamente, aquela interação e tudo que a gente tem todos os dias. Mas no momento não é possível, então a gente adota o que nós temos para o momento, que são essas videoaulas. Um forte abraço a todos e espero que aproveitem e que a gente possa tirar todas as dúvidas. Lancei também uma listazinha de 5 questões para vocês fazerem a respeito do conteúdo. Lembrando que a nossa matemática é matemática 3, professor João Belo, e vamos dar início, né? Frações e números decimais. Bom, primeiro de tudo, meninos, o que é uma fração? A gente sabe que o símbolo A sobre B, ou A dividido por B, né? Tem que ser A e B números naturais e obrigatoriamente B diferente de zero. Por quê, professor, que B é diferente de zero? A gente sabe que não existe divisão por zero. E toda fração é uma divisão. Né? A sobre B é fração, sendo que A é numerador, B é denominador. Se esse A for múltiplo do número B, então A dividido por B é um número natural, já que A sobre B é uma divisão. Exemplo, se eu tiver 8 sobre 2, isso vai ser igual a 4, e 4 é um número natural. Veja que A e B sendo números naturais, não necessariamente eu posso dizer que toda fração vai dar um número natural, porque se o A não for múltiplo do número B, esse número não será natural. Tranquilos? Vamos para o próximo. O que é o significado de uma fração? Uma fração, ela envolve a ideia de dividir em partes iguais, como nós falamos. Dentre essas partes, a gente considera uma ou algumas. Toda fração a gente diz que eu tenho sempre uma parte sobre o todo. Aí um exemplo. Roberval comeu 3/4 de um chocolate. Isso significa que se nós dividíssemos o chocolate em 4 partes iguais, o Roberval teria comido 3 partes. Aí eu coloquei um exemplo, uma barrinha de chocolate, onde nós temos 4 partes. Dessas 4 partes eu tenho 3 partes pintadas, né, 3 partes cinzas, que representam as partes que Roberval comeu. Isso é muito fácil para vocês, né? Tranquilo demais. Nessa figura, as partes pintadas são as partes comidas pelo Roberval e a branca é a parte que sobrou do chocolate. Eu tenho a fração 3 sobre 4, que é a fração referente ao que o Roberval comeu. Mas se eu te perguntasse que fração sobrou do chocolate, a fração que sobra do chocolate é a fração 1 sobre 4 partes. Tranquilo, né, para todos? Como a gente lê uma fração? Bom, as frações elas recebem nomes especiais quando os denominadores são 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e também quando são múltiplos de 10. A fração 1 sobre 2 a gente lê 1/2, 1/3, 1 sobre 3, 1/4, 1 sobre 4, 1/5, 1 sobre 5, aí vai 1/6, 1/7, 1/8, 1/9. 2/5, 4/7, 7/8, 15/9. Quando chega em 10, eu vou ter 1/10, 1/100, 1/1000, 8 milésimos. E quando for um número diferente de 10, por exemplo, quando for 2 sobre 11, como é que a gente lê essa fração? 2/11. Né? A partir do 10, os denominadores recebem essa palavra avos. Tranquilos? Como é que a gente classifica as frações? As frações são classificadas em 3. Frações próprias. O que é a fração própria? O numerador é menor do que o denominador. Exemplo, 2/3, 1/4, 3/5. Já nas frações impróprias, o numerador é maior ou igual ao denominador. 4/3, o numerador é maior, 4/4 é igual. 6/5, o numerador é maior. E fração aparente é aquela fração que é uma fração, mas na realidade o numerador é múltiplo do denominador e torna-se um número natural. Por isso que chama-se fração aparente.
Eu tenho 4 meios, que dá igual a 2, 4 quartos, que dá igual a 1, e 6 terços, que dá igual a 2. Essa definição e essas definições são bem simples para vocês, porque a gente está trabalhando o conceito de matemática básica, né? Que é a nossa matemática, a matemática que nós trabalhamos. Tranquilo? O que são frações equivalentes? Não, o conceito de fração equivalente é muito importante, principalmente quando nós formos resolver as questões com frações de denominadores diferentes, porque a gente vai precisar usar o conceito de MMC para encontrar frações equivalentes. Então, as frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do todo. Por exemplo, a fração 1 meio, 1 sobre 2, é igual à fração 2 quartos. Por que, professor, que elas são iguais? Veja que se eu multiplicar numerador e denominador por 2, eu vou encontrar 2 sobre 4. Se eu multiplicar numerador e denominador por 4, eu vou encontrar 4 oitavos. Então, essas três frações são chamadas de frações equivalentes. Para encontrar as frações equivalentes, como a gente viu, basta você multiplicar numerador e denominador por qualquer número natural diferente de zero. Eu coloquei aqui o exemplo. 1 meio, multipliquei por 2 e 2, achei 2 quartos, por 3 e 3, 3 sextos, por 4 e 4, 4 oitavos, por 5 e 5, 5 décimos. Dessa forma, nós encontramos frações equivalentes à fração 1 sobre 2, a fração 1 meio. E como é que a gente simplifica uma fração? Ora, se para encontrar frações equivalentes nós usamos a multiplicação, para simplificar as frações a gente vai usar a operação inversa, que no caso é a divisão. Ou seja, qual a fração equivalente a 9 dozeavos? Com termos menores, eu vou ter a fração 3 quartos. Essa fração 3 quartos ela foi obtida de que maneira? Se você observar, se eu dividir numerador e denominador da fração por 3, eu vou encontrar exatamente a fração 3 quartos. Foi quando eu fiz a divisão pelo fator comum 3. Então, essa fração 3 quartos ela é a fração simplificada de 9 dozeavos. E ainda tem um detalhe. Eu não consigo mais simplificar a fração 3 quartos. Então, se eu não consigo mais simplificar essa fração 3 quartos, eu posso dizer que essa fração 3 quartos está na sua forma irredutível. Ok? O que são números fracionários? Né? A gente falou sobre frações e vamos falar sobre números fracionários. Números fracionários vão ser aqueles que a gente vai representar por meio de uma fração. Aí veja que seria possível nós substituirmos essa letra x por um número natural que torne essa sentença verdadeira? Qual o número natural que multiplicado por 5 dá igual a 1? Existe? Perceba que nós não temos. Por quê? Se eu multiplicar o x, né? Se eu substituir o x por 0 e multiplicar 5 vezes 0, dá igual a 0. Se eu multiplicar por 1, dá igual a 5. Então, não tem como chegar até esse resultado 1. Não dá para eu encontrar esse resultado 1 substituindo o x por um número natural. Para isso, nós vamos usar os números fracionários. Né? Para resolver esse problema, a gente vai criar novos números e assim surgir os números fracionários. Toda fração equivalente representa o mesmo número fracionário. Então, se você tem uma fração n sobre n, lembrando que o denominador n tem que ser diferente de zero, e todas as frações equivalentes a ela representarem o mesmo número fracionário, n sobre n, todas, né? É só simplificar que você chega à forma irredutível. Então, resolvendo aquele nosso problema, eu posso substituir aquele valor de x por 1/5. Por quê? Porque 1/5 é o inverso multiplicativo de 5. Como eu quero que dê igual a 1, o único número que multiplicado por outro número dá igual a 1 é o número multiplicado pelo seu inverso multiplicativo. O inverso de 5 é 1/5, porque eu posso simplificar 5 com 5 e o resultado é igual a 1. Tranquilo, né? A equação do primeiro grau normal, você poderia resolver aquela equação, como nós vimos, passando o 5 dividindo para o outro lado, que você encontrar que o x é 1/5, do mesmo jeito. E como é que a gente faz para somar, né? Para fazer adições e subtrações com esses números fracionários? Esse é um conteúdo que a gente viu lá no ensino fundamental. E a gente sabe que nós temos que considerar duas situações. Quais as duas situações? Quando vocês tiverem denominadores iguais, aí é muito fácil.
Porque quando nós tivermos denominadores iguais, basta somar as frações com os denominadores iguais. Ou seja, soma o numerador e conserva o denominador. Na subtração, da mesma forma, não muda nada. Então, se eu tenho a fração 4 sétimos somado com a fração 2 sétimos, eu vou ficar com o resultado 6 sétimos. E se eu tenho a fração 5 sétimos menos a fração 2 sétimos, o nosso resultado vai ser 3 sétimos. Denominadores iguais, não tem problema nenhum. Soma ou subtrai os numeradores e conserva o denominador. Agora, se forem diferentes, né? Quando a gente tiver denominadores diferentes, o que vocês vão ter que fazer, meninos? Bom, veja bem, para somar frações com denominador diferente, a gente sabe que nós temos que obter frações equivalentes. E qual o processo de obtenção dessas frações equivalentes? Bom, a gente sabe que para obter essas frações equivalentes, a gente precisa usar o método do MMC, mínimo múltiplo comum. E qual é o MMC de 5 e 2? É 10. Lembra que eu dei para vocês a dica em sala que quando você tiver dois números, que são números primos, né? O que é o número primo? É aquele número que só possui dois divisores positivos, né? O 1 e ele mesmo. O número 2 é o único número primo par e o 5 é o número primo que é ímpar. Basta você multiplicar esses dois números para obter o MMC. O MMC de 2 e 5 é 10. Professor, mas se não forem números primos? Bom, se tu tiver um número que tem mais de dois divisores, chamados de número composto, e esse número é múltiplo do menor dos números, o MMC é o maior dos múltiplos. Por exemplo, o MMC de 8 e 4 é 8. Por quê? Porque 8 é múltiplo de 4. Ok? Então, são maneiras de você tirar MMC sem que você faça a continha. Mas o MMC de 5 e 2 é 10. O que a gente faz com esse MMC para achar frações equivalentes? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 4 é 8. Então, a fração 8 décimos é equivalente à fração 4 quintos. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 5 é 25. A fração 25 décimos é equivalente da fração 5 meios. Posso somar agora, porque os denominadores são iguais, eu conservo ele, e 25 mais 8 dá igual a 33. Resumo é que a gente utiliza o MMC para obter frações equivalentes, depois a gente soma normalmente como o processo anterior. Tranquilo? A adição e subtração de frações não tem mistério. Denominadores iguais, faz direto. Denominadores diferentes, NMC. Professor, e multiplicação e divisão? Bom, multiplicação e divisão é mais fácil ainda. Porque na multiplicação de números fracionários, basta você multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E a divisão, como é que a gente faz? Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso multiplicativo da segunda fração. Porém, existem métodos que a gente pode simplificar as frações sem que você faça antes a multiplicação. Mas isso é decisão de vocês. Ou vocês multiplicam tudo logo e simplifica só no final, ou simplifica primeiro, né, para facilitar os cálculos, e acha o resultado já simplificado. Fica a critério. Por exemplo, se eu tenho a fração 8 terços multiplicado pela fração 4 terços, não tem como eu simplificar nenhum número que está em cima com nenhum número que esteja embaixo. Então, eu multiplico. 8 vezes 4 é 32. 3 vezes 3 é 9. A fração 32 nonos já é a forma irredutível do resultado. Porém, quando eu tenho a fração menos 5 meios multiplicado pela fração 4 terços, se eu quisesse, eu poderia ter simplificado logo 4 com 2. Ó. Se você simplificasse 4 com 2, daria 2. 2 vezes menos 5 dá menos 10 sobre 3. Você chegaria ao resultado final sem que tivesse feito primeiro a multiplicação. Mas aqui eu mostrei multiplicando. Ó. Menos 5 vezes 4 dá menos 20. 2 vezes 3 dá igual a 6. E menos 20 dividido por 6 dá igual a menos 10 sobre 3. A gente fez a simplificação do resultado. Nós simplificamos numerador e denominador por 2 e conseguimos chegar ao resultado menos 10 terços, do mesmo jeito que nós teríamos chegado ao resultado também se nós tivéssemos simplificado no início. Certo? E na divisão, como nós falamos, repete a primeira fração, 8 terços, multiplica pelo inverso. O inverso de 4 terços é 3 sobre 4.
Veja que se eu quisesse, eu poderia ter simplificado 3 com 3, ficaria apenas 8 dividido por 4, que daria 2. Mas aqui eu também multipliquei. Ó. 8 vezes 3, 24. 3 vezes 4 é 12. Como 24 é múltiplo de 12, essa fração ela é aparente, e dividindo 24 por 12, o resultado é 2. Então, a gente percebe, meninos, que tanto faz o método que você escolha para resolver a multiplicação ou a divisão de frações, tanto faz simplificar no início ou simplificar no fim, o resultado vai ser sempre o mesmo. Tudo bem? E na potenciação, né? Como é que eu faço potências e raízes de frações? Muito simples também. Ó. Na potência, a gente eleva tanto o numerador como o denominador ao expoente. Se eu tenho 4 terços elevado ao quadrado, eu faço 4 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, já está na forma irredutível, não dá mais para simplificar. 2 terços elevado ao cubo, eu tenho 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo, 2 elevado ao cubo é 8, 3 elevado ao cubo é 27, e já está na forma irredutível, também não dá mais para simplificar. Na radiciação, quando a gente aplica a raiz, o que você vai fazer é tirar a raiz de numerador e do denominador, separadamente. Perceba que o que a gente está fazendo, na realidade, é usando a propriedade, usando duas das propriedades das potências e dos radicais, né? São propriedades oriundas do que a gente já aprendeu antes. Então, se eu tenho uma raiz quadrada de 25 sobre 64, eu não preciso dividir 25 por 64 para tirar a raiz. Eu tiro separadamente a raiz de 25 e separadamente a raiz de 64. A raiz de 25 é 5, a raiz de 64 é 8, 5 oitavos. Professor, e se eu tenho um número decimal? Né? Porque a gente está trabalhando com números decimais e com frações. Ora, todo número decimal pode ser transformado em fração, onde os denominadores são múltiplos de 10, 100 ou 1000. Então, o número decimal 1,44 é a mesma coisa de 144 sobre 100. Agora, basta aplicar a propriedade que a gente viu no exemplo anterior, onde a raiz de 144 é 12 e a raiz de 100 é 10. O resultado poderia ser dado em forma de número decimal, porque 12 sobre 10 é 1,2, né, ou 12 décimos, ou ainda na forma de fração irredutível, que eu simplifiquei por 2 e por 2, dá 6 sobre 5. Tranquilo? Então, potências e raízes não tem mistério também. Vocês estão vendo que assim, o conteúdo da aula é um conteúdo simples, porque é um conteúdo envolvendo frações e números decimais. Professor, mas vamos ver como é que isso vai cair nos problemas, né? Exato, eu coloquei alguns problemas também e resolvi esses problemas para que a gente pudesse comentar a resolução deles também. Então, o que é essa numeração decimal? Eu tenho, por exemplo, aqui um cubo. Um cubo é uma figura geométrica espacial formada de 6 quadrados. Veja que todas as dimensões que eu coloquei do cubo, na realidade não é um cubo porque as medidas não são iguais, né? Ele é um paralelepípedo porque as medidas são diferentes. Veja que eu tenho aqui como largura 4,25 centímetros, como comprimento dele 10,50 centímetros e como altura 9,75 centímetros. Então, é um paralelepípedo reto-retângulo. Essas dimensões são apresentadas sob a forma de notação decimal, que corresponde a uma outra forma de representar os números fracionários. Essa representação ela já era conhecida há quase 3.000 anos, né? E ela surgiu no século XVI com o matemático francês François Vieutet. Ok? Então, esse surgimento, né? O surgimento de novos conjuntos se dá sempre pela necessidade. O homem tinha criado o conjunto dos números naturais, que a partir de um determinado momento não foi mais suficiente para que ele pudesse resolver os problemas. Dessa forma, ele teve que criar um conjunto dos números racionais, que aí vem a representação decimal. Observe algumas frações, onde os denominadores são potências de 10, né? 3 décimos, 4 centésimos, 19 milésimos, 48 sobre 10.000. Todos os denominadores são potências de 10, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. A gente denomina essas frações como frações decimais, onde são todas aquelas onde os denominadores são múltiplos de 10.
como nós já falamos, né, sobre o francês François Viète, ele desenvolveu um método para escrever as frações decimais e no lugar das frações, o Viète escrevia números com vírgulas. A gente vai ver como é que faz isso, né? Mas vocês já sabem que, por exemplo, 3 sobre 10 é o número 0,3. 4 sobre 100 é 0,04. Professor, por quê? Ó, você vai observar, né, e a gente vai ver que o método nada mais é do que contar a quantidade de zeros. Porque se tem um zero, vai ter que ter uma casa decimal após a vírgula. 2 zeros, 2 casas decimais após a vírgula. E assim sucessivamente. Foi o método do Viète, né? Ó, veja os números 0,1, 0,01, 0,001, 1,17. São números decimais. Nessa representação, verifica-se que a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. A parte inteira é 0, a parte decimal 0,001. Já o número 1,17 tem uma parte inteira e 0,17 que é a parte decimal do número. Para fazer a leitura desses números, né, no sistema de numeração decimal, cada algarismo da parte inteira ou da parte decimal ocupa uma posição ou uma ordem com as seguintes denominações. As partes inteiras eu tenho centenas, dezenas e unidades. Já as partes decimais eu vou ter décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos. Leitura dos números decimais, né? Como é que a gente faz para ler esses números? Quanto à leitura, nós lemos a parte inteira, seguida da parte decimal, acompanhado das palavras décimo, quando houver uma casa, centésimos, duas casas, milésimos, três casas, e assim sucessivamente, né? Essa é a leitura dos números decimais. Observe, né, os exemplos. 0,8, eu vou ler 8 décimos, que é 8 sobre 10. 0,65, 65 centésimos, ou seja, 65 sobre 100. Verifique, então, que 0,8 ele tem uma casa decimal e vai ter um zero no denominador. 0,65 tem duas casas decimais, dois zeros no denominador. Um número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para o numerador o número sem vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quantos forem as casas decimais. Aquilo que eu havia explicado para vocês, né? Você coloca a quantidade de zeros de acordo com a quantidade de casas decimais. E o processo inverso também pode ser feito. Eu tanto posso transformar um decimal em fração ou fração em decimal. Daí a gente vê agora como é que faz isso. Transformação de uma fração decimal em número decimal. Então, para se transformar uma fração decimal em número decimal, basta dar ao numerador tantas casas decimais quantas forem os zeros do denominador. 15 sobre 10 é 1,5, porque tem um zero. 31 sobre 100 tem 2 zeros, 0,31. 7 sobre 1000 tem 3 zeros, então 0,007. Tranquilos? E o que são decimais equivalentes? Né? Veja que eu coloquei o exemplo de uma figura, onde eu fiz uma divisão em 10 partes, e eu pintei 4 partes dessas 10 partes. Se eu pintei 4 partes dessas 10 partes, eu tenho 4 décimos. Só que eu sei que 4 décimos é a mesma coisa de 0,4, que 0,40, que é 0,400, que é 0,4000. Perceba que os zeros à direita do número decimal não altera. O número não se altera quando se acrescenta ou se suprime um ou mais zeros à direita da parte decimal dele. A mesma coisa acontece com 8, 8,0, 8,00. Né? Não tem alteração nenhuma. E como é que a gente compara números decimais? Para comparar dois números decimais, eu tenho que estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre eles. No primeiro caso é quando eu tenho partes inteiras. Né? Exemplo, se eu tenho o número 3,4 e o número 2,9, como eu tenho uma parte inteira 3, que é maior do que a parte inteira 2, obviamente o número 3,4 é maior do que o número 2,943. O número 10,6 é maior do que o número 9,23, porque a parte inteira 10 é maior do que a parte inteira 9. Já quando eu tiver só partes inteiras iguais, o maior vai ser aquele que tem a maior parte decimal.
Então, eu tenho que igualar inicialmente o número de casas decimais acrescentando o zero, já que nós vimos que acrescentar zeros à direita de número decimal não altera o resultado. 0,75 é maior do que 0,7? É. Partes inteiras iguais. Quando eu acrescentei um zero no 0,7, 75 é maior do que 70. 8,3 é maior do que 8,03? Partes inteiras iguais, só que 8,3 é a mesma coisa de 8,30 e 30 é maior do que 3, portanto, o número é maior. Resumindo, para você comparar números decimais, basta que você iguale a quantidade de casas após a vírgula, ou seja, a quantidade de casas decimais, se a parte inteira for igual. Se as partes inteiras forem diferentes, compara simplesmente as partes inteiras. Aí eu peguei alguns exemplos, alguns exercícios do livro para poder comentar com vocês. Questão 5 da página 15 tem dizendo o seguinte: se J é igual a 8 nonos menos 1 elevado a menos 2, e R é 1 menos 4 terços elevado a menos 1, qual o valor de J menos R? E qual o valor de J dividido por R? A primeira coisa que a gente tem que fazer nesse problema é resolver, ou seja, encontrar o valor de J e encontrar o valor de R. Então, eu tenho 8 nonos menos 1, eu tenho uma subtração de frações, onde eu tenho que tirar o MMC, que é 9. Ou posso resolver como número misto, como nós aprendemos. 9 vezes menos 1 dá menos 9. 8 menos 9 dá menos 1 sobre 9, elevado ao expoente menos 2. Toda vida que eu tenho um expoente negativo, faz a inversão da base e o expoente vira positivo. A base não troca de sinal, ela continua negativa. Então, ficou menos 9 ao quadrado, e todo número negativo elevado a expoente par dá positivo, ou seja, 81. Já o 1 menos 4 terços elevado a menos 1 faz do mesmo jeito. 3 vezes 1 dá 3, 3 menos 4 dá menos 1 sobre 3, menos 1 terço. Elevado ao expoente menos 1 dá menos 3. Por quê? Porque mesmo que você faça a inversão da base, vai ficar menos 3 elevado a 1. Então, na letra A, como eu queria J menos R, o J é 81, menos o valor do R, que é menos 3, menos com menos é mais, o resultado é 84. J dividido por R é 81, dividido por menos 3, dá menos 27. Tranquilo esse exemplo, né? Quarta questão da página 17 é a letra B. Retira-se de um tonel 1/4 do líquido que ele continha. Em seguida, retiram-se mais 21 litros do tonel, que fica com 3/5 do volume inicial. Qual o volume inicial em litros desse tonel? Bom, montei um probleminha, uma equação do primeiro grau, da seguinte maneira. Eu não sei quantos litros tem um tonel, ou seja, qual o volume dele. Chamei de V. Mas eu retirei 1/4, então menos 1/4 do que tinha, menos 1/4 de V. Menos 21, que foi retirado 21 litros também, e ainda sobrou 3/5 do volume inicial, ou seja, 3/5 vezes o V. Tudo que é variável, eu vou deixar no primeiro membro, lado esquerdo. Então, eu vou passar o menos 3/5 para o outro lado, vai ficar V menos 1/4 de V, menos 3/5 de V, igual a mais 21. Passei esse menos 21 para o outro lado. Veja que eu tenho frações com denominadores 4 e 5, onde o MMC de 4 e 5, pelaquela nossa regrinha, é igual a 4 vezes 5, que é 20. Professor, mas o 4 não é primo, por que o senhor multiplicou? Bom, ele não é primo, porém, a multiplicação me dá o MMC, porque o 5 não tem fator comum com o 4. Aí, o que eu faço? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 20 dividido por 1 dá 20, vezes V dá 20V. 20 dividido por 4 dá 5, vezes V dá 5V. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 3 dá 12V. E 20 dividido por 1 dá 20, vezes 21. 20 menos 5 menos 12 fica 20 menos 17, que dá 3V. E 20 vezes 21 é 420. Onde eu passo 3 dividindo, 420 dividido por 3, dá igual a 140 litros, que é a resposta da questão, que era o volume inicial do tonel. Tranquilo? A gente está aplicando o que nós aprendemos a respeito de números decimais, de frações, para resolver os problemas propostos no livro de vocês. Próximo exemplo, questão 1 da página 17, ela fala:
Os velocímetros dos carros ingleses marcam a velocidade em milhas por hora. Sabendo que uma milha tem 1.760 jardas, uma jarda tem 3 pés e um pé tem 12 polegadas, e uma polegada tem aproximadamente 2,54 centímetros, quantos metros aproximadamente há numa milha? Então, eu vou ter que primeiramente transformar milhas em centímetros, para depois transformar em metros, que a transformação é mais simples, né? Então, para transformar isso, o que eu tenho? Eu tenho uma milha, que é igual a 1.760 jardas, vezes 3, que é igual a 3 pés, vezes 12, que é igual a 12 polegadas, vezes 2,54 centímetros. Então, o meu resultado inteiro vai ser dado em centímetros. Eu encontrei o número 160.934,4 centímetros. Só que a questão pediu aproximadamente, né, em metros. A gente sabe que de metro para centímetro, eu faço uma divisão por 100, ou seja, eu volto com a vírgula duas casas decimais. Voltando duas casas, eu fico com o número 1.609,344 metros, aproximadamente 1.609, que está presente na letra A. Tranquilo, meninos? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, né, a respeito de números decimais e de frações. Eu fiz um resumo geral de frações para relembrar tudo para vocês e espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula de hoje, certo? A gente se encontra nas próximas oportunidades. Tenham todos boas férias, que vocês se divirtam, se cuidem, né? Que possam passar por esse problema que a gente está enfrentando aí sem que nada aconteça a nenhum de vocês e a nenhum dos familiares de vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem todos com Deus, né? E até a próxima aula. Um abraço, meninos. Até mais.